Boa tarde aos amigos da TV 247. Feriadão, mas a gente está aqui trabalhando e num evento assim espetacular. Estamos aqui com o nosso amigo Gessé Souza, autor desse livro, A Classe Média no Espelho, né? Livro importantíssimo depois do best-seller A Elite no Atraso, e que vai ser entrevistado pelo brilhante jornalista Florestan Fernandes Júnior, meu amigo, que está aqui conosco. Boa tarde a todos. Boa tarde, Floresta. Tudo bem? Tudo bem, Léo. Grande prazer ter você aqui. Boa tarde, Gessé Souza. Boa tarde, Léo. Estou muito contente de estar de volta aqui ao 247. O pessoal dizia, cadê o Gessé? O que aconteceu? Então, aqui tá a resposta. Exatamente. O Gessé estava escrevendo. Gessé, conta pra gente. Você está lançando agora, depois do A Elite no Atraso. Exato. Do Atraso. A Elite do Atraso, exatamente. Explica para o público. Claro. Aliás, um livro que a gente sorteou entre vários assinantes. Né? E é um livro que caracteriza muito bem, né, isso que o Brasil viveu, né? O discurso de ódio, a ascensão do fascismo, tudo que aconteceu no país. Exatamente. Como é que você evoluiu para esse projeto, A Classe Média no Espelho? No fundo, esse é um aprofundamento de um projeto que é o da minha vida inteira, que é, no fundo, compreender o Brasil, não é isso? De um outro modo, de um modo que não seja, que seja elitista, como a gente montou, ou seja, pondo a questão da corrupção só na política como sendo a questão principal, obviamente secundarizando os conflitos, as contradições, etc. Isso foi construído entre nós, né? Por intelectuais cooptados pelo poder, de modo a invisibilizar, não é isso? O ataque, quer dizer, a verdadeira corrupção, que não chama com esse nome, porque nós fomos, digamos assim, imbecilizados, né? Quer dizer, nós como a sociedade como um todo. Mas uma sociedade, ela pode recuperar a inteligência dela, né? Eu acho que isso também tem a ver com compreender abstratamente, quer dizer, como a história se dá. A gente não vem de Portugal, não tem essa herança de corrupção, né? Quer dizer, absurda. A minha tentativa foi uma compreensão tanto da história do Brasil como com a escravidão como sendo o fato principal, né? Compreender como essa escravidão, adquirindo, obviamente, novas máscaras, porque, obviamente, as pessoas não são mais separadas quando elas chegam na maternidade, quer dizer, pela cor da pele. Isso dá por outros mecanismos, né? Mecanismos que tem a ver com a socialização de classes, né? Desde a família, depois a escola, etc. Então, alguns vão ter chance e outros não vão ter chance. A gente só consegue compreender isso quando a gente analisa também empiricamente as classes, como elas se comportam, né? A relação entre elas, né? E esse é o último, quer dizer, no fundo eu tinha feito já um livro empírico sobre o que eu chamo de a ralé brasileira, sobre a classe trabalhadora precária, sobre a própria elite, né? Porque aí você não precisa entrevistar ninguém, basta ver como a realidade se modifica, porque é isso que a elite né? Ela modifica a realidade exterior, ela tem poder para isso, né? E o último desse estudo sobre como funcionam as classes entre nós é o estudo sobre a classe média, né? Foi o que eu acabei de encerrar agora. Vou passar para o Florestan, mas antes vou ler um comentário aqui de Ult Rasp dizendo: fui votar levando um livro seu, porque nessa eleição muitas pessoas foram votar levando livros, então provavelmente foi votar levando A Elite do Atraso. Floresta. A Elite do Atraso, que vendeu 120 mil exemplares. Eu queria perguntar para o Gessé o seguinte: Gessé, a nossa classe média, nos últimos 20 anos, 25 anos, ela votou com a centro-esquerda, né? A gente pegou o período pós-ditadura militar, quando o país estava numa crise profunda e havia saque nos supermercados, ou seja, o fim da ditadura militar foi trágico economicamente e moralmente, porque havia uma violência e havia uma pobreza absurda, uma miséria, e as pessoas saqueando o supermercado porque não tinham o que comer. E essa transição foi feita através do Sarney, que era um homem da ditadura militar, junto com uma composição de políticos de centro. Né? Governaram até 89, quando assume o poder o Fernando Collor de Mello, que é um político tradicional, filho de usineiro,
de direita. Uma direita também parecida um pouco com a atual direita que está chegando ao poder. Dali para frente veio o Fernando Henrique, que era um sociólogo que foi de esquerda e no caminho marchou para o centro, né? 2 mandatos do Fernando Henrique, 2 do Lula e 2 da Dilma, 2,5, né? Porque ela foi afastada. O eleitorado, nesse período, votou com os progressistas, né? Havia uma alternância entre PSDB e PT, que eram partidos de centro e centro-esquerda, né? Essa marcha de volta à direita foi motivada por quê? Esse é um aspecto super importante que você traz à baila. Quer dizer, no fundo, eu compreendi muitos aspectos que eu não conhecia a partir do estudo desse livro. Não só, quer dizer, do número de, centenas de entrevistas que eu venho lendo desde o final de 2015, que foi quando eu comecei o trabalho nesse livro, mas também de estudos históricos sobre a classe média. A classe média, no fundo, ela é uma classe moderna, né? Ou seja, ela nasce com o capitalismo industrial, como a classe trabalhadora, né? Então ela já tem, aqui entre nós, 100 anos, né? E uma coisa importante foi também perceber a centralidade do desenvolvimento na cidade, no estado de São Paulo, porque é aqui que vai se decidir, né, o futuro do país como um todo, né? Aqui se montou essa elite que depois vai ser hegemônica no país como um todo, etc. O que foi que eu aprendi com esses estudos? Foi que eu antes pensava que as próprias divisões internas, horizontais, na classe média, era o aspecto principal para a gente dar conta dessa diversidade, né? Ela é majoritariamente conservadora, mas é um completo absurdo você dizer que a classe média inteira é fascista, é conservadora e tal, para parar. Não é isso? Então, mais o que eu aprendi foi que é muito, muito importante historicamente, porque a própria classe média ela tem uma contradição interna nela que é extremamente importante para que a gente compreenda como ela funciona, né? Que é exatamente a distância entre a alta classe média, ou seja, o cara que pensa que é elite, mas no fundo ele é representante do proprietário, né? Quer dizer, ele vai representar no mercado, no Estado, na esfera pública, imprensa, etc., os interesses da propriedade, mas achando que ele é elite, né? Quer dizer, mas uma pessoa que ganha 100 ou 200 mil reais, não obrigatoriamente é elite, né? Ele é um cara, ele é um profissional muito bem pago, né? Um CEO de um banco, etc., um advogado, etc., mas a origem de classe dele é de classe média, porque o que o livro tenta mostrar, inclusive, que é uma completa bobagem, no fundo, você compreender as classes a partir da renda, né? O que importa é como é que as pessoas chegaram na sua infância, na sua adolescência, etc. A renda que são tão distintas, né? Quer dizer, tem gente que ganha 1000 vezes mais do que o outro. Por quê? Essa questão é importante. Então, a classe, a gente tem que compreender a classe já, não como a renda, porque é uma coisa que você tem como adulto, mas como a reprodução de privilégios. Então, você tem que ver a socialização familiar. A família não existe em geral, ela é sempre uma família de classe. Tem algumas que você recebe de berço, tudo, né? Pensamento abstrato, estímulo à leitura e tudo. Então, isso é classe, né? Depois, isso vai habilitar que você chegue na escola já como vencedor, outros vão chegar como perdedores. A classe é isso. Esse acúmulo de privilégios, algumas vezes invisíveis, como esse do conhecimento, que é o grande privilégio da classe média, né? Quer dizer, se a elite ela monopoliza o poder econômico, a propriedade, né? Quer dizer, o que é elite entre nós? É o grande latifundiário, é o cara que é o grande industrial, o grande investidor rentista. Isso é um punhado de gente entre nós, né? O que tem abaixo é a alta classe média, né? Que vai ser representante desse pessoal e vai se distinguir da sociedade como um todo, né? Por um estilo de vida distintivo europeu. Vai ser um pessoal que desde 1920 consome manteiga dinamarquesa, carros americanos, né, vinho francês, e se acha superior ao resto da sociedade como um todo por conta disso.
Né? Então você tem aí uma separação entre a alta classe média e o que eu estou chamando de a massa da classe média, que por critérios aproximativos de renda seria um pouco o que a gente chamaria de média e baixa classe média. Né? Esse pessoal é que efetivamente é a massa, ou seja, né, 18%, quer dizer, a classe média, juntando alta classe média e massa da classe média, no máximo 20%. Né, entre nós. É uma classe muito restrita, mas é uma classe importante, porque comanda o mercado, comanda o Estado, comanda a esfera pública. Né? Então, essa alta classe média não obrigatoriamente tem os mesmos interesses da massa. Né? A massa ela é muito dividida, ela é muito polarizada, inclusive, desde há 100 anos. Ou seja, não é uma coisa que quando aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Para a gente compreender o que está acontecendo agora no Brasil, ou há 20 anos atrás, a gente tem que recuar isso 100 anos. Esse contexto e essa polarização de classe, ela está se reproduzindo de 100 anos para cá, desde a Revolução de 1930 para cá. Só um exemplo. A massa da classe média já vai se dividir entre 500 mil pessoas que apoiavam o integralismo fascista da década de 1930. Na mesma época, tinha 500 mil pessoas que eram membros da ALN, a Aliança Nacional Libertadora, né? Comandada pelo Partido Comunista, que era nacionalista, apoiava a industrialização, etc, etc. E esses 500 mil de um lado e de outro eram essencialmente da massa da classe média, que mostra que tem uma polarização. Né? Então, quer dizer, no fundo, você tem na massa da classe média um povo que, antes de tudo, tem muito medo de se proletarizar, que aí vai ser a massa do fascismo. Todo fascismo e toda direita, quando ela entra na massa da classe média, ela vai pegar esse pessoal. Esse medo, né? Ela vai explorar o medo. Né? O medo. Os pobres chegando. Exatamente isso, né? E aí o ódio já dessa coisa, você quer se diferenciar do pessoal, né? E num contexto como esse de neoliberalismo, que a gente está, e eu vi isso em várias entrevistas que eu analiso no livro, né? O que é? Você, né? Por exemplo, eu entrevistei um agente imobiliário no Rio, que fez uma grana no Rio, na época de Lula, né? Entende? Quer dizer, perdeu depois, claro, a cidade inteira ficou miserável, não é isso? Aí ele virou motorista de carro de luxo. Entende? A grande raiva, porque num contexto isso, o que a gente tem que compreender? Olha, esses caras explicam o mundo a partir do individualismo e da meritocracia. Esse livro é feito a partir de depoimentos. A partir de depoimentos. História, claro, história. Tem uma análise sobre a classe média para mostrar que ela não é composta de valores econômicos apenas, isso é uma visão extremamente superficial, para ver como é que ela constrói os seus princípios morais, etc. Então tem uma análise da classe média como um todo, no mundo todo. Depois tem uma história sobre a classe média no Brasil, esses últimos 100 anos, né, mostrando as suas repetições, etc, e coisa assim. E depois a terceira parte é uma análise onde eu fiz um amálgama dessas centenas de entrevistas que eu analisei, né, pegando os tipos que são mais importantes. Entende? E aí, por exemplo, nesse cara, quer dizer, qual é a base do fascismo de hoje na classe média? Esse cara que perdeu dinheiro, empobreceu, não sabe por quê. A ideologia neoliberal diz a ele que o fracasso é dele, né? Quer dizer, se você perdeu o emprego e o dinheiro, como você não sabe, como você não consegue explicar que foi a sociedade inteira que foi saqueada, rapinada pelo interesse rentista, etc, etc. São coisas abstratas de pessoal. Nunca é discutido em nenhum lugar na imprensa, a não ser no 247 e outros órgãos, né, enfim, mais múltiplos. Né? Esse cara acredita que o fracasso dele advém dele. Né? Então, como ele não pode, se autodeprimir, ele não pode admitir. Porque isso leva à depressão, ao álcool, que as formas de ele você, tem que transferir. Ele tem que transferir, jogar isso num objeto externo, que é exatamente isso que o fascismo sempre faz. Pega essa raiva, esse ressentimento sem direção, essa ansiedade louca, né, e põe em objetos externos aceitáveis. O antipetismo, gays, médicos de Cuba, negros, mulheres, quer dizer, quem for frágil, né? Quer dizer, então você joga isso aí, quer dizer, você canaliza essa sua agressividade, a sua frustração no outro, o que é o fascismo, a forma de você manipular isso. Deixa eu só pegar o comentário, que senão vão passando aqui, claro. da Karina, que está nos assistindo lá da Suíça, dizendo que é iluminador o livro A Elite do Atraso, gostaria de sugerir que você o lance em versão popular, com desenhos e também para adolescentes,
em Beleza. quadrinhos. Esse É, livro pois deveria é. circular Já em está quadrinhos. acontecendo. Ah, é? Você é premonitória. Então teremos a Eu elite do atraso. em quadrinhos. exatamente. Vamos Florestan, ter. você falou essa questão de como os votos foram migrando, né? Então, às vezes, o cara enriqueceu na era Lula, Isso, né? Aí naquela confusão, crise econômica, tal, sabotagem. claro. Ah, então o fracasso passa a ser pessoal, ele não admite, ele transfere. Claro. Esse cara, Léo, só para dar um toque, esse cara tem certeza que Lula tem 60 milhões de dólares enterrados na Alemanha com a ajuda de Merkel. Assim, o pessoal está errado buscando isso na Suíça. No fundo, ele é amigo de Merkel, escondeu isso embaixo da... Entende? Quer dizer, as coisas mais fantasiosas, quer dizer, quando você tem um ataque a Lula, alguém dizendo você é ladrão durante 3 anos, né, atacando a sua presunção de inocência num país como a Inglaterra, você estaria preso por conta disso. Né? Então, quer dizer, imagine a Rede Globo dizendo que você é pedófilo. 3 anos seguidos, 18 mil horas. Qual é a chance de defesa que você tem? Aí, claro, isso legitima as ideias mais fantasiosas, né? Por acaso, hoje tinha uma reportagem inimigo. de um cara atacado pelo Magno Malta, né? Provou a inocência, agora está processando o Magno Malta, mas foi torturado, perdeu a visão. Enfim, Florestan. Bom, eu queria entrar na questão dos juros bancários, porque eu vi que recentemente o Roberto Dávila citou os números numa entrevista que ele fez, acho que talvez com o Ciro Gomes, da taxa de juros exorbitantes que são cobradas no Brasil. Ou seja, quando esse tipo de informação chega num órgão de imprensa, como as organizações Globo, né, de um âncora, falar do absurdo que é uma taxa de juros que toma a riqueza do país, né, sistematicamente, legalmente, entre aspas, né, vem esse movimento muito pior que o neoliberal. Né? Você acha, e no seu livro você trata dessa questão do poder econômico dos bancos com relação ao que nós estamos vivendo hoje? Obviamente, esse é um dos temas centrais, tanto nesse livro quanto no outro, porque, obviamente, o que você tem aí é uma completa manipulação da sociedade brasileira, né, a partir desse espantalho da corrupção política. Quer dizer, é alguém mal intencionado que ouve isso, não, você está querendo minimizar a corrupção. Isso, eu não estou querendo minimizar a corrupção política, eu estou apenas querendo mostrar o quê? O elo vital, orgânico entre você mostrar aquela corrupção do bode expiatório político, que é o mero operador do mercado, é a mala que você dá, olha, resolve isso aí e tal, né? E que é explicado ao povo que essa corrupção, que é uma gota no oceano da real apropriação de recursos que é feita, invisibilizada, né? Especialmente no Banco Central, que é a boca de fundo da corrupção brasileira, é onde você ataca o orçamento de todos, pago por nós todos. Né? Entende que você legitima isso, porque você tem um Congresso, que você já comprou 400 deputados, né? Que vão assinar qualquer coisa que você manda. Entende isso? Isso é um povo imbecilizado. Deixa eu até pegar um gancho, porque a gente está vivendo uma situação muito interessante. Formação de governo Bolsonaro, né? Bom, antes mesmo, várias atrapalhadas. Mas você tem 2 notícias de ontem. Ontem acabou Mais Médicos. Então você vai ter brasileiros mais pobres sem atendimento médico. 28 milhões. 28 milhões. Isso é uma parcela muito pequena. Eu estava vendo, isso aí é 1 bilhão do orçamento federal. Ao mesmo tempo, você tem o novo presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, neto do Roberto Campos, que era o tesoureiro do Banco Santander. Enquanto Mais Médicos custa mais ou menos 1 bilhão, a taxa de juros leva 500 bilhões por ano o serviço da dívida interna. Muito mais, 1 trilhão. 1 trilhão. Então já estava defasado aqui. É quase metade. 1 trilhão ao ano, segundo dados do próprio Banco Central. Então, e aí, sem nenhuma necessidade. É isso que as pessoas precisam saber. E a gente vive todo um modelo em que você tem congelamento de gasto público, teto de gastos, o modelo Paulo Guedes de acabar com a educação pública, saúde pública, universidade gratuita e tal. Claro. Para preservar o sagrado mercado. O saque. É para isso que vai se organizar o Estado no Brasil, para pagar a taxa de juros? Claro, obviamente. Né? E é isso que é importante. Quer dizer, e aí a gente, se a gente não percebe essa corrupção, ou seja, se a gente não percebe a corrupção como sendo
um engano, um logro sobre os outros, né? Então a gente não compreende isso. A gente está pegando o conceito de corrupção que a elite do mercado criou através dos seus intelectuais, da sua imprensa, né? Para que o seu ataque fosse invisibilizado. Ou seja, o grande dispositivo de todo o poder que efetivamente manda é ficar invisível, claro, porque ninguém olha, entende isso? Então você acha esses caras que eu entrevistei no Rio de Janeiro, né? Por exemplo, um cara que era engenheiro da Petrobras e virou motorista de Uber. Ele acha que a desgraça dele foi o Cabral. É claro que o Cabral roubou muito, né? Quer dizer, 280 milhões é muita coisa. Só que 280 milhões no orçamento do Rio é uma gota no oceano e não desemprega ninguém. Agora, o ataque que a Lava Jato e a mídia venal fez para criminalizar a Petrobras, que era responsável por mais de 50% do investimento público e que tinha milhões e milhões de empregos dependentes disso, é que é o grande fato, né? Porque você está entregando uma riqueza de mão beijada para estrangeiro. Quer dizer, quem não chama isso de corrupção foi completamente imbecilizado. Né? Agora, Gessé, o livro aqui, as pessoas falam, Classe Média no Espelho, depois do best-seller A Elite do Atraso. Antes de passar uma questão, eu só vou agradecer aqui a Fernanda, que se tornou membro, e a Ana Souza, que está mandando um superchat lá da Europa diretamente. O primeiro capítulo se chama, está aqui, é sobre a moralidade da classe média. Exato. Né? É. A classe média, ela precisa se considerar moralmente superior às demais. Né? Uhum. E você já colocou também na lista do atraso que ela é meio que age como uma guarda pretoriana das elites. Né? A alta classe média. A alta classe média. De onde vem essa moralidade que ela fala assim, não, eu não posso dar dinheiro para vagabundo do Bolsa Família, não posso dar dinheiro para médico cubano, cada um que se vire, cada um tem o que merece. Como é que se construiu essa moralidade meio imoral da classe média? Nesse contexto, nesse capítulo aí, o que eu faço é uma outra coisa também para fazer esse link com a moralidade, enfim, postiça, né? Quer dizer, porque efetivamente tem um fato que é o seguinte: nós todos na vida comum, a gente acha que a gente é guiado por dinheiro e poder. É isso que as pessoas pensam, né? Mas nós somos efetivamente guiados por, de um modo tão importante do que dinheiro ou poder, por considerações morais. Só que eles são inarticulados, entende? Quer dizer, isso é fácil de demonstrar, né? Quer dizer, de onde vem a raiva, de onde vem a culpa, né? De onde vem inveja, de onde vem ressentimento, né? Quer dizer, entende? Quer dizer, esses sentimentos morais, eles vêm de uma base inarticulada de moralidade que nós construindo. Eu achei que era necessário montar isso, até porque eu quero explicar para as pessoas por que a gente se comporta do jeito que a gente se comporta, embora a gente pense que está se comportando de um modo muito distinto daquilo, né? Entende? Quer dizer, e aí, no caso, é extremamente importante o quê? Mostrar que a ética do desempenho não foi um negócio que foi criado, quer dizer, isso não é o sol, assim, isso foi uma construção histórica, né? A ética da sensibilidade, que também está montada na própria classe média. É uma forma dela se distinguir dos mais pobres, se sentir superior aos mais pobres, aqui e em todos os lugares, né? Etc. Também é uma construção que a gente pode mostrar no dia a dia, ou seja, é um processo, quer dizer, eu quis que o livro fosse numa linguagem acessível, um processo de autodescoberta para os indivíduos da classe média. Isso acontece com a classe média no mundo inteiro, né? Agora, o que eu quis mostrar também nesse capítulo foi isso de mostrar que a classe média é assim no mundo inteiro, para mostrar que o Brasil não é um planeta verde e amarelo, né? Ele faz parte do capitalismo mundial. Aqui as pessoas têm sonhos, esperanças e frustrações muito próximas do que na Europa, nos Estados Unidos, etc. O que o nosso pensamento nega, né? Entende? Quer dizer, ao mesmo tempo, Brasil não é Alemanha, porque não é Alemanha, né? Entende? Quer dizer, aí sim, aí vem depois esse jogo, essa história de 100 anos que está sendo construída, né? Então, que foi também historicamente montada, né? Essa elite vai perder o Estado, ela precisa do Estado para saquear o Estado, para roubar o Estado, que é o que ela faz hoje em dia, né? Não é só o juro escorchante, né? As empresas aqui pagam quase 100% ao ano, o juro no cartão é 300%. Quer dizer, as pessoas acham que isso é no mundo inteiro mentira. Aliás, né? aumentou o número de inadimplentes no Brasil de maneira violenta. Exatamente, por conta disso, claro, né?
Quer dizer, na França é 5%, a Alemanha é menos ainda. 5% de Esse juros ao ano. Ao ano, exatamente. Esses juros todos estão em tudo que a gente consome. Aqui, lá é 5% ao ano, e aqui? Aqui é 70%, quer dizer, eu ponho isso aí no livro, isso é cerca de 70% para a empresa e é mais ainda para os indivíduos. 130% para indivíduo. Exatamente. E 300% se você pegar o cartão. Né? Só tarifa de banco é mais do que o país inteiro gasta em educação e saúde. Né? Então, quer dizer, esse roubo, né? Isso aí é um roubo, é uma forma de você pegar a renda, o trabalho de todas as classes e passar para meia dúzia de gente. Isso ficou invisível, inclusive porque a esquerda não mostrou. Né? A esquerda foi burra. Né? Então, quer dizer, o Ciro tocou um pouco. Democracia, claro, que exatamente. Fala tanto no neoliberalismo. Exatamente. Isso que é a nossa esquerda, né? Mas também a gente tem que pensar nessa tal de dívida pública, que é montada a partir do Banco Central, que não é dívida por quê? Porque dívida é alguma coisa que você tem contraprestação. Esse negócio não tem contraprestação alguma. Exatamente. É juro sobre juro. Não é pública porque é cheio de falcatrua privada, individual, de bancos e tal, ou seja, então um mecanismo de assalto. Aliás, né? O Bolsonaro falou que ia rever a dívida interna e o Paulo Guedes disse, não tem nada disso. Não. Claro que não. Esse aí é o nosso roubo sagrado. Ele está lá né? para garantir. Claro, a boca de fumo da corrupção e do roubo é o Banco Central. Né? Aí você tem que criar. Aliás, no seu livro você fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: aquelas malas de dinheiro pro representante do Temer e pro Aécio, né? É a maneira como o setor financeiro e empresarial paga os seus representantes. Os seus operadores. Os seus operadores, que não são presos. Que não são presos. Claro, obviamente, porque aí você vai ligar. Eles não vão para a Lava Jato, eles não são julgados, eles não são presos. Exatamente. Não vão para a Lava Jato porque não são o Odebrecht nem Petrobras que interessavam ao governo dos Estados Unidos quebrar. Para poder quebrar a hegemonia regional que o Brasil estava construindo aqui. Isso é tudo um plano. E a sociedade foi imbecilizada. Nós todos, não estou chamando ninguém de imbecil. Todas as pessoas nascem inteligentes. Agora a gente pode ser imbecilizado. Eu fui. Enganados. Claro. Deixa eu só trazendo aqui. E o grande toque é essa coisa da corrupção política. Nós somos imbecilizados por conta disso. Porque aí você cria esse bode expiatório, né? Que é uma gota no oceano e torna invisível o assalto dos proprietários, rentistas, etc. Eu tenho dito o seguinte, que em nome do combate à corrupção, já se fez uma corrupção muito maior, que não é nem a entrega do petróleo, o que foi entregue ao Brasil inteiro. Levaram o Brasil com tudo dentro. Claro. Os americanos já pegaram o chanceler, já nomearam todo mundo. Aqui virou um território ocupado. Então, não, mas antes tinha uma comissão disso. Não, agora foi o país, foi o petróleo, foi o Embraer, foi tudo. Vou agradecer a Maria do Socorro que chegou como membro e vou trazer uma questão muito interessante do Alexandre Euclides. Como articular ideias como essas num ambiente social destroçado, refratário e pouco aberto ao diálogo sério e objetivo, né? Quer dizer, sem ser chamado de comunista. Você dialogou com muitas pessoas e você foi vendo que o discurso de ódio se alastrou pela sociedade, né? Como que vai ser possível reconstruir o diálogo? Na Elite do Atraso, você falava que o discurso de ódio plantado pelos meios de comunicação engendrou o fascismo. Bolsonaro não era... Claro. Eu nem sei se naquele momento você conseguiria imaginar que Bolsonaro seria presidente. De modo algum. Muito difícil. Eu nunca pensei que eu fosse sentir saudades de Michel Temer. Então, pois é. Você naquele livro já foi meio profeta, mas não dava para imaginar uma catástrofe desse tamanho. E agora? Quer dizer, como é que se reconstrói um ambiente de diálogo sério, construtivo, num país contaminado pelo vírus do ódio? É a resposta de sempre. Né? A gente tem que recuperar a nossa inteligência. Né? Tudo isso que está acontecendo foi realizado por homens. Né? Então ele pode ser desfeito por homens. Né? A gente tem que se assenhorar da nossa realidade. Isso se dá sempre. É isso que eu acho que tem que ficar quer dizer, não pode ter nenhuma confusão quanto a isso na cabeça das pessoas. Né? As ideias estão por trás de todo o comportamento humano. A gente não é abelha. A abelha tem um DNA. Ela já se comporta desse jeito há milhões de anos. Gente não é assim. Né? Quer dizer, normalmente essas ideias são inarticuladas, naturalizadas, não tem consciência da ação delas sobre a gente. A gente tem que se distanciar disso.
né? A gente tem que se reapropriar da nossa inteligência como povo, perceber o país, até quer dizer, esse esforço que eu faço nesse livro e nos outros, né? E eu acho que a gente tem aqui um grande espaço, né, para refazer isso. Né? Então, exatamente nesse estado de desgraça, desesperança, etc., que equivale a uma guerra. Né? Entende? Quer dizer, países europeus, né, quer dizer, conseguiram montar consensos muito mais democráticos. No pós-guerra, né? Depois de guerras, depois de revoluções, depois de banho de sangue, etc. Não é isso? Quer dizer, nós temos um banho de sangue ocorrendo, é só com os pobres. Né? Então, ele é invisibilizado. Né? Entende? Quer dizer, então eu acho que nós chegamos numa situação, a gente está à beira do precipício real. Né? Ou seja, então é nessa hora que as ideias velhas, né, não convencem mais e as pessoas estão à procura de algo novo, etc. Né? Então a gente tem aqui, eu sempre acho que tem na beira da catástrofe uma grande chance. Né? Uma grande que essa saída. Exatamente, não, que vamos pensar distintamente das coisas como a gente se Mas acostumou a é que o pensar. poço está ficando cada vez mais fundo, né? Não, claro, obviamente. Você não imaginava o Bolsonaro Não, presidente. Aí não, depois nunca. do Bolsonaro presidente, a gente não imaginava um chanceler como esse, que faz juros de amor ao Trump. Diz que o Trump é um deus que pode salvar o mundo. Não, mas se fosse o Trump, era ótimo. A teoria dele ela é nazista, né? Ou seja, ela tem saudade da luta nacionalista europeia, quando os europeus têm enorme orgulho de terem superado esse ódio pelo seu irmão, montado uma comunidade maior, que é isso que a Olha que comunidade interessante o europeia... que você está falando, porque houve um embate Funciona. aí nessa semana entre o Trump e o Macron na França, e o Macron fez um discurso em defesa do patriotismo e contra o nacionalismo, dizendo que a ideologia nacionalista leva a extremismos, Exato. que é o oposto do patriotismo. Claro. Né? O chanceler, o Ernesto, aí, ele se coloca como nacionalista e diz que o Trump pode resgatar. Aí, ao mesmo tempo, ele fala que o nazismo é de esquerda, coisa que a própria embaixada da Alemanha já Não, isso é uma coisa Não, incrível. isso vai ser... Eu queria perguntar uma outra coisa para você, é o seguinte... Só agradecer aqui a Jaqueline. Jaqueline que está aqui no Superchat. Fala, Florestan. Meu pai, aos 47 anos de idade, teve que sair do país por conta do AI-5. Ele não podia mais lecionar no Brasil e numa carta para o professor Antônio Cândido, ele diz: Cândido, os americanos vão achar que eu sou imaturo, né? Porque eu vim para cá e fui dar um curso de 6 meses em Yale, terminou o curso, eles me convidaram para ser efetivado, e eu não aceitei e fui dar aula em Harvard. Um curso de 6 meses em Harvard. Terminou o curso, Harvard convidou ele para ser efetivado. Ele não aceitou e foi para a Universidade de Colômbia. 6 meses na Universidade de Colômbia. A Universidade de Colômbia convida ele para ser efetivado como professor da Universidade de Colômbia. E aos 47 anos, meu pai disse não para a Universidade de Colômbia e disse para o Antônio Cândido: acho que isso ainda vai custar caro para mim. Né? E vai para Toronto dar aula na Universidade de Toronto. Meu pai era um sociólogo, um homem que discutia questões ligadas às relações humanas, à política. Que foi uma grande inspiração para mim. Ou seja, não poderia dar aula no Brasil, mas as universidades americanas disputavam ele a tapa, tá certo? E ele acaba indo para o Canadá, que era outro país capitalista, para ser professor titular da Universidade de Toronto. Né? Depois ele volta para o Brasil e na Constituinte fica amigo do Jarbas Passarinho, que foi o homem que assinou o AI-5, que puniu ele e os amigos dele. Né? E me disse certa vez o seguinte, ele falou assim: filho, o Passarinho é um homem culto, inteligente e tem um projeto de Brasil. Eu não concordo com o projeto dele, mas ele é um homem inteligente, culto. Né? Havia um diálogo entre um sociólogo de esquerda e um militar, um coronel, que era de direita, né? Mas era uma direita esclarecida. Tanto assim que, quando ele era presidente da CPI do Orçamento, eu estava lá como repórter cobrindo a CPI, ele sai, toda a imprensa vai em cima dele, ele fala: gente, eu vou dar entrevista, mas só quero um minutinho. Veio na minha direção e falou para mim assim, na frente de todo mundo: eu tenho a honra e o orgulho de ter um livro assinado pelo pai desse moço. Se todos nesse congresso fossem iguais ao pai dele, essa CPI não estaria acontecendo. Ou seja, era um Brasil que havia diálogo entre
pessoas que pensavam diferente, mas num nível intelectual que inexiste hoje. Quer dizer, o que a gente pode esperar de um país que diz que tem que ter uma educação sem política? Quer dizer... exterminar Paulo Freire, eu fico pensando assim, que tipo de jovem nós vamos formar? Porque hoje eu tenho sobrinhos que estão trabalhando na Europa e nos Estados Unidos, né? Com uma formação sólida em todos os sentidos, na área econômica, na área de humanas, né? Será que essas pessoas não percebem que seus filhos não vão estar preparados para ganhar sequer um emprego fora do Brasil, porque não vão ter condições de analisar o mundo como ele é? Uma elite hoje que faz, uma direita hoje que faz o elogio da ignorância, praticamente. Exatamente. E aí, como é que vamos sair dessa? Vamos entrar para a questão concreta. Claro. Gessé. Eu acho que a questão que o Florestan põe é que o Brasil montou um esquema, né? Eu acho que a imprensa no Brasil tem uma função extremamente importante para o mal, a imprensa dominante, né? Por quê? Porque a imprensa entre nós, ela age como o jagunço agia no latifúndio nos séculos anteriores, né? Ela é o braço armado dessa elite, né? Quer dizer, que ao invés agora de matar e se apossar da terra, né? O que ela faz é uma violência simbólica que se vende como convencimento, né? Entende? Quer dizer, mas isso faz com que você saqueie o bolso das pessoas. As pessoas eles entregam o dinheiro, por exemplo, assim, não sabem que ficaram mais pobres porque você tem juros escorchantes, únicos no planeta inteiro aqui, né, que vão para o bolso de uma meia dúzia e o dinheiro fica lá travado em cima e ele não circula para ninguém. Né? Falta, quem está embaixo morre de fome, quem está no meio tem uma redução de 50%, 30% da sua capacidade de compra, todos ficam mais pobres, né? E você não consegue compreender. Então você não consegue ter uma reação a isso, né? Então foi que a imprensa fez. A imprensa, primeiramente, ela destruiu. Democracia não é tijolo, é Constituição apenas escrita, são acordos morais, né, que as pessoas vão dizer, ou seja, você não pode pôr o seu inimigo na prisão só porque ele é seu inimigo, você tem que respeitar o seu inimigo. Isso é um acordo, né? Por exemplo, a presunção de inocência, a garantia de direitos fundamentais, inclusive para os seus inimigos, obviamente, né? Essa universalidade. Virou a mesa, né? Exatamente. Não, mas isso foi. O que eu acho que o pessoal deve entender isso foi feito diariamente de um modo praticamente insensível, né? Quando os jornalistas da Globo News, por exemplo, né, banalizavam o vazamento ilegal, atacavam o presidente e a presunção de inocência dele sem nenhuma prova, etc. Isso é destruir os acordos democráticos. Você está criando, né, efetivamente, você está destruindo as bases morais da democracia. Moralidade é isso, são os acordos que as pessoas, ainda que inconscientemente, compartilham umas com as outras. Isso é acabar com a democracia. Isso a imprensa fez. Entende? A gente tem que compreender. Não existiria Bolsonaro se isso não tivesse acontecido antes. Então você deixa uma sociedade inteira num patamar de reflexão mínimo, sem informação, sem explicação para o que está acontecendo com ela, e ela vai ficar com o quê? Uma série de raivas e ressentimentos sem nenhuma direção, né? Esse é o aspecto que está nos tomando agora, né? E como você tem aqui um grande ódio inarticulado entre nós, o ódio ao pobre, porque ele é decorrente do ódio ao escravo, como a gente nunca reconheceu a escravidão como nosso grande problema, né? Então essas raivas e ressentimentos sem direções estão assumindo agora a forma explícita do ódio ao pobre. Vamos matar mesmo o pobre, né? Etc. Sob a forma da criminalização, deixar sem médico, etc, etc. Isso vai criar também o quê? Os pobres vão agora assaltar a classe média, como há 2 dias atrás eu vi um médico... Um médico assassinado. Assassinado. E aí vai ser usado para justificar o discurso da violência. Exatamente. E isso acaba uma sociedade como um todo. Deixa eu só trazer uns comentários aqui. O Leonardo está dizendo: como a baixa classe média vota contra seus próprios interesses, mesmo experimentando melhoras na vida. Aí ele está dando parabéns, Gessé, Florestan e Léo. Fica a dica para entrevistarmos a Esther Solano.
A Cláudia está dizendo, excelente entrevista, é muito bom ter o Florestan no 247. Concordo com o professor Gessé. Teremos que afundar para poder acordar. E quem sabe sairmos destas trevas. Pobre Lula que será somente absolvido pela história. Eu costumo dizer que o Lula está numa categoria que ele já é um vencedor, porque ele está disputando com Jesus Cristo, com personagens assim, com grandes vultos, né? Agora, esse comentário que veio antes também, da classe média votar contra seus interesses, é interessante. A pedagogia, né, do golpe. Porque, por exemplo, Itamaraty. Muitas pessoas do Itamaraty, que são de classe média, votaram no Bolsonaro. Claro. Está aí o chanceler escolhido, que é uma humilhação para o Itamaraty. Claro. Serviço público. Brasília deu quase 70% dos votos para o Bolsonaro. Claro. Vai acabar a estabilidade do servidor público. Pobres, nem tanto, mas que são as maiores... Mas nem só os pobres eram atendidos por mais médicos. Boa parte da baixa classe média também era atendida. E aí, será que agora eles vão saber enxergar o erro ou não vão enxergar o erro? Vão achar, ah não, mas veja bem, a culpa é toda do PT. Olha, a culpa é do chanceler... Já tinha acontecido com Aécio Neves, lembra disso? Lembra? Eu não tenho nenhuma culpa, eu votei em Aécio. Isso você pode ter 20 ou 30 vezes. Se as pessoas não se assenhorarem de consultar, porque não tem outra forma. Ou você tem acesso a uma capacidade reflexiva, né? Em que você possa distanciar de si mesmo e da sociedade onde você está inserido e compreendê-la dessa forma, porque é extremamente complexo, etc. Né? Então a gente tem... Eu acho agora que a gente está numa dialética tão incrível que a Rede Globo vai ficar um pouquinho de esquerda, claro, porque... Está ficando, né? Tá sendo... Não, você está com uma coisa nazista, né? Entende? Quer dizer, e a Rede Globo, ela é a voz do capital financeiro, mas ela é também o quê? Ela é defensora da pauta progressista do neoliberalismo, que é a coisa das minorias, né? Entende? Quer dizer, que vai ser atacado pelo governo, né? Entende? Então você tem órgãos aí que antes eram conservadores, nesse contexto que foi parido por essa mesma imprensa, né? Entende? É isso que a gente tem que compreender, né? Então, quer dizer, quando você entra num processo onde a partir de 2013 você instaura o golpe, a mentira, institucionaliza a perseguição, isso vem de 2003, não é de agora. Porque se a gente for pegar as coisas agora, a gente não compreende porque elas aconteceram com essa profundidade, né? Isso aconteceu de 2013 para cá. Aí você sabe como essas coisas começam. Você não sabe como vai terminar. Como termina. Eu já no livro da radiografia do golpe tinha dito isso. Ou seja, esse pessoal que deu o golpe é burro. Porque eles estão pensando a curto prazo. Né? Eles estão pensando que não vão ter que legitimar depois isso. Claro. Entende? Claro. Não é isso? Não, deu, a gente monta um negócio aqui e aí bota alguém do PSDB. A ponte para o futuro do PSDB. Exatamente. Eu queria colocar o seguinte, a questão é que o Brasil se inseriu numa economia globalizada, né? E nos últimos governos, né, o Brasil começou a ter uma relação forte com a África, com a Ásia e com a Europa, né? Não ficou dependente da economia norte-americana, né? O Trump, de uma certa maneira, atraiu o Bolsonaro para um alinhamento fechado com uma economia que está em crise, né? Quer dizer, os Estados Unidos hoje é uma potência que está em queda, né? E eu me lembro que os grandes comentaristas de economia da TV brasileira criticavam o governo Lula por ter se aproximado da China, porque o nosso grande parceiro era os Estados Unidos. Não que tenha diminuído o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, mas é que o Brasil passou a ter uma relação com a China, né, que não tinha no passado. E essa aproximação com a China, com a África e com a Europa colocou o Brasil como a sexta economia do mundo. Ou seja, o Brasil estava se expandindo, né? Agora se alinha com os norte-americanos de uma maneira que coloca em risco o ganho do grande capital, né? Então você vê liberais que estavam, por exemplo, na frente da campanha da Marina, né, preocupados. Mas peraí, isso aí pode dar tudo errado, né? Você acha que o atual governo tem um caminho, um norte, ou eles estão perdidos? Porque entraram
quase perdendo o mercado dos países árabes. Eu quero dizer para vocês que o Brasil depende para vender salsicha, frango, todo tipo de produtos produzidos pela Sadia, pela Perdigão, são consumidos pelos países árabes. A Venezuela come salsicha, linguiça produzido por essas empresas. A Venezuela consome pasta de dente que é produzida pelo Brasil, né? Então, assim, você briga com o mercado, você fecha a porta de mercado. Como é que a gente pode pensar no nosso futuro econômico dessa maneira? Eu acho assim, obviamente a gente pôs na presidência, quer dizer, a gente não, eu não tive nada a ver com isso, mas agora o povo brasileiro, né? Exatamente, o povo brasileiro pôs, talvez, obviamente, quer dizer, talvez não, com certeza, né, talvez o político mais despreparado entre todos os possíveis, né, entre os 500 e poucos deputados, eu acho difícil encontrar algum mais tosco, primitivo, burro, etc., do que o presidente eleito, né? Ele, de algum modo, ele reflete o que se tornou o povo brasileiro, né? Entende? Quer dizer, raivoso, né? Ressentido, claro. Quer dizer, ele foi o profeta exemplar desse processo de retirada de inteligência, de capacidade de reflexividade, etc., do povo. Ele é o espelho, né? Exatamente, ele é o espelho. Exatamente isso. Ele é o espelho, né? No caso, quer dizer, eu peguei aqui exemplos aonde isso, quer dizer, eu já tinha visto, quer dizer, essa só um pouco antes já das eleições. Em alguma medida, eu peguei aqui o quê? Um latifundiário, por exemplo, né? Que ele cometia fraudes com a guia de feijão que ele exportava. Né? Ele usava a mesma guia, só pode usar numa transação só, em todas as transações daquele dia. Ameaçou um promotor que quis impedir isso. Né? Entende? Esse cara apoiava Lava Jato e Bolsonaro. Né? Ou seja, qual é a ideia disso? É que, quer dizer, a nossa elite e a classe média que é dominada por ela, né? Quer dizer, se a elite rouba, pode. O que não pode roubar? Claro, porque a gente tem que ver o que? A lei social, a lei efetiva. Não é aquela que está escrita, não é aquela que a gente diz na cabeça, é aquela que o nosso comportamento comprova, né? Então, se esse cara, no fundo, ele não vê nenhuma contradição no fato dele ser corrupto, né? E, ao mesmo tempo, apoiar a perseguição da Lava Jato aos corruptos seletivos dela, entendeu? Quer dizer, claro, porque é a lei, entendeu? Quer dizer, por conta disso, o Bolsonaro tem um grande apoio nessa elite, né? Quer dizer, que não é elite, esse cara é da alta classe média, ele é o gerente Deixa eu só ler dois comentários aqui. De uma propriedade agrícola. Do Alexandre dizendo, olha, como é que o PT pode ser o catalisador para o bem e para o mal dos anseios do povo? Aliás, como o PT, que é o catalisador para o bem e para o mal dos anseios, poderia, de forma didática, mobilizar as pessoas a resistir, né? E aqui também tem um outro comentário dizendo, sugestão, né, que a gente faça um programa com a Maria Lúcia Fatorelli, que você conhece, que sempre fala muito sobre a questão da dívida interna. Essa questão da mobilização... Da dívida pública, eu aprendi muito com ela. Nós fizemos uma entrevista com ela. Exatamente. Fala, Florestan. Não, eu queria entender o seguinte, né, porque nessa questão da corrupção, outro dia, assim, não outro dia não, mas todo dia eu vejo, andando pelas ruas de São Paulo, placas nos postes dizendo carteira apreendida, eu libero. Exatamente. Aí você tem lá o telefone do sujeito que vai liberar a carteira de motorista que foi cassada, né? Ou seja, é uma corrupção explícita. Claro. O cara está falando assim, me procure porque eu vou liberar sua carteira de motorista que foi suspensa. Né? Que está por trás dessa... De uma classe média tão moralista também. Exatamente. Quer dizer, obviamente um moralismo de fachada, né? Quer dizer, isso foi construído, entende? É isso que, ou seja, quer dizer, mais uma vez, as classes e a sociedade como um todo são colonizadas por ideias, né? Então, por causa disso aí, é extremamente importante que a gente perceba essas ideias, como elas são montadas. É claro que é uma visão amesquinhada de moral, né? Você achar o quê? Eu posso humilhar o mais frágil, como inclusive está ficando muito mais
diário agora, quer dizer, eu estava num restaurante há pouco tempo atrás, e uma senhora humilhando o garçom sem nenhum motivo e tal, entende? Quer dizer, tá ficando um negócio, entende? Né? Ou seja, então é razoável você humilhar os outros, pisar nos outros, retirar as condições de sobrevivência da maior parte da população, que é exatamente a situação que nós estamos agora, né? E você acha moral o quê? Combater a corrupção apenas da política, né? E nunca do mercado. Quer dizer, imagine, né? Você é imbecilizado, no fundo, manipulado por uma elite, né? Você odeia os mais frágeis, etc. Né? Quer dizer, que é a grande dimensão moral, é da interpessoalidade, você respeitar o outro, é você não humilhar o mais frágil, o mais vulnerável, etc. Então, quer dizer, é uma moralidade que foi construída artificialmente para os interesses elitistas, né? Tudo bem, para invisibilizar o seu assalto. Tudo bem, mas nem a social-democracia pelo governo do Fernando Henrique, nem a centro-esquerda do Lula e da Dilma enfrentaram essa questão. Por quê? É de quê? Dos bancos. Isso quer dizer, não vamos misturar as coisas. As minhas críticas ao PT têm a ver exatamente com isso, né? Ou seja, o PT jamais tematizou, né? O saque financeiro entre nós. Qual foi o programa que o PT fez? Olha, vocês podem continuar roubando aí o que vocês quiserem. Vamos separar aqui um pouquinho do orçamento público. Pegar umas migalhas, né? Para beneficiar, para criar condições de... Se fosse uma elite inteligente, esse é o nosso cara. Entende? Por quê? Porque mantém as condições de reprodução disso. Uma das coisas que eu estudei e aprendi nesse livro, né, foi o seguinte fato. A criação das frações da classe dominante entre nós, isso é extremamente importante para a gente compreender a classe média, porque a classe média vai se ligar a essa elite, quem vai dar emprego, quem vai dar o discurso, etc. Né? É o fato de que a nossa fração industrial ela foi construída por industriais estrangeiros, Matarazzo, Cresp, Weissflog, etc. Né? Esse pessoal inteiro, né, começou a ganhar muito dinheiro aqui em São Paulo, mas nunca peitou o arranjo nem agrário, nem comercial financeiro. Né? A fração industrial é mais racional no longo prazo. Por quê? Porque se você vende um carro, como Henry Ford fez nos Estados Unidos, se você vende carro, você se interessa que o trabalhador ganhe um salário décimo para poder comprar o carro que você produz. Né? Então, a fração industrial, ela é, digamos assim, ela pode fazer um pacto racional, entende? Racional. O próprio interesse econômico dela já favorece a isso. A nossa classe, a nossa fração industrial jamais peitou o arranjo nem da elite agrária, nem da elite financeira. A elite agrária é muito distinta. Você vende café ou soja para o exterior e o mercado interno pode estar rico ou pobre, que não muda em nada para você. O contrário, se tiver pobre, você pode comprar a preço de banana as coisas. A fração financeira de um modo muito semelhante a isso. Né? A fração industrial se casava com os filhos da elite agrária, ou seja, ela nunca peitou o arranjo das outras elites, embora tivesse muito dinheiro. Né? Isso fez com que a industrialização entre nós fosse sempre feita por interposta da pessoa, né? Pelo Estado, depois pelas multinacionais. Isso é extremamente importante, porque essa elite é uma elite da rapina, ou seja, a elite agrário-financeira, que é quem nos domina agora, né? Ela tem interesse de curto prazo aqui, ela não tem nenhum compromisso e responsabilidade com a sociedade como um todo. A alta classe média, que é ligada a ela, representa esses próprios interesses. Né? Ou seja, então é como se fosse o quê? Belgas, né? Quer dizer, numa terra estranha, o Congo, né? Que explora o povo e a riqueza do Congo. Você tá falando cada vez mais... E vão morar no Lac Leman na Suíça. Essa é a situação. Cada vez mais você vê na elite financeira pessoas expatriadas morando fora, filhos morando fora, e aqui virou um mercado. Deixando o sangue. Virou um plantation. Exatamente isso, né? Maurício Garcia chegou como membro. A gente está chegando perto do nosso final, Jacé. Infelizmente, mas vamos ter você aqui em outras oportunidades. Eu queria te perguntar o seguinte, o Bolsonaro é um presidente de claras tendências autoritárias. Isso aí, você pegar qualquer fala dele, isso é visível. E algumas pessoas chegam e dizem, não, mas veja bem, as instituições irão contê-lo, o Brasil. Você já estudou também, já morou na Alemanha, já estudou o nazismo. O que vai acontecer?
ele vai corroer as instituições por dentro ou as instituições vão preservar o que ainda resta de democracia no Brasil e vão salvar o Brasil do bolsonarismo? Eu acho que... Tem essa dúvida no ar, né? Exatamente. Quer dizer, eu não tenho a bola de cristal aqui, mas eu acho que a situação, as instituições não são tijolos e cimento, né? Elas são acordos. A gente precisa entender isso, né? Quer dizer, essas coisas não são montadas assim. As nossas instituições, uma parte delas importante, como o Poder Judiciário, já foi corrompido, né? Então, quer dizer, o Poder Judiciário se vendeu como um poder perdeu puro, a neutralidade, né? virginal, né? Entende? Como fosse puro e a política suja. Isso, obviamente, é uma infantilidade. Ninguém acredita que o Poder Judiciário seja mais limpo do que nesse aspecto, como é que você vê o Moro ministro da Justiça? Né? O que significa o Moro ministro? Bem, eu acho que isso enfim, a coisa mais... Quer dizer, isso mostra como a dominação esqueceu de qualquer forma de legitimação, né? Porque é mais ou menos assim, não precisa você ter o telefone e marcar, basta ver o resultado das ações. É como se você dissesse assim, olha, eu vou pegar o seu principal rival, né? Mesmo sem nenhuma prova material, eu vou pô-lo numa prisão, ele não vai poder concorrer com você. Aí depois você pega e me elege o seu super-ministro. Como você chama isso? Mesmo que não houvesse um acordo, vamos dizer assim, as aparências... Não, mas o acordo não precisa ser intencional, nem explícito. A maior parte dos acordos humanos são implícitos e continuam sendo acordo, claro. O resultado é que mostra. A consequência das ações é que comprovam isso, obviamente, né? Agora, eu quero saber o seguinte, se o Brasil seguir os Estados Unidos em todas as suas ações, se os Estados Unidos romper com a China, para quem que ela vai vender os seus produtos produzidos pelo agronegócio brasileiro? Também é isso. Tem a miopia da elite também. Claro. Não tem? Não, eu acho que... Quer dizer, a gente está no o Brasil contexto... não tem para quem vender, a não ser para a China. Não tem. Eu acho assim, por exemplo, obviamente a violência vai aumentar, a pobreza vai aumentar. Ela pode não aumentar nos primeiros meses, porque o capital rentista mais sujo está vindo aqui para comprar o país, então vai ter eventualmente, né? Quer dizer, uma massa de dinheiro aqui que pode movimentar a curto prazo, mas é claro que no médio prazo a população como um todo vai ficar muito mais pobre, sem explicação para isso, com mais raiva, né? Aonde isso para? Entende? Quer dizer, entende? Quer dizer, a gente entrou em 2013, pessoal, num quarto escuro, né? Onde a gente só sabe como começa, então sabe mais como isso termina e tal, né? Entende? E a gente tem uma esquerda que sequer problematiza isso. Né? Nas últimas eleições, né, não se falou, não se explicou ao povo porque o povo tinha ficado mais pobre. Eu acho que isso é de uma falta de inteligência incrível, porque a raiva do povo era essa, né? Obviamente, né? Então, você montar um negócio aí entre fascismo e democracia, como se você morasse na Dinamarca, e como se o povo já não estivesse sofrendo um fascismo prático, de exclusão, violência, de respeito, etc., há muito tempo, né? Entende? Quer dizer, então, a própria esquerda precisa se mudar. A esquerda precisa aprender, precisa mudar, né? Uma nova esquerda, o que for, né? Deixa eu só trazer para a gente, encerrando aqui, o nosso comentário da Elza Vieira, dizendo: Gessé, você fez falta. Te amo. Grande abraço. Tem pessoal. Lançamento marcado? Como é que vai ser? Semana que vem, esse aqui já está nas livrarias, né? Esse foi um livro, eu confesso a vocês, que foi quer dizer, para mim é o meu melhor livro. Opa, então, o mais bem escrito. O cara é bom marqueteiro, hein? É o mais bem escrito. Né? Eu acho que tem que questões aqui complexas que eu aprendi agora a pôr de um modo sem sacrificar a complexidade, um modo acessível, né? Tem todo um trabalho aqui que eu acho que ajuda muito a gente a ter uma compreensão muito mais profunda do que nós estamos passando agora, que eu acho que é exatamente o que a gente precisa, né? O livro já está nas livrarias, já está à venda também online, né? Vai ter um lançamento oficial na livraria Vila Lobos, meu Deus do céu, esqueci agora, no dia 13 de dezembro, e a gente te traz na livraria da Vila, eu acho, em Higienópolis, né? Higienópolis. E aqui é bom saber, a editora... A editora Estação Brasil, que é um selo da Sextante, tá, né?
uma edição que eu achei belíssima. A Lígia falou, já comprei o meu na Amazon. O Adriano também está perguntando sobre o lançamento no Rio. Tá aqui, ó, 13/12, quinta-feira, 19 horas. Isso. Ali no Shopping Pátio Higienópolis, Livraria da Vila. Pronto, exatamente. Teremos, o Gessé está com pose de galã. O Gessé, você está com pose de ator. Não, aí é pensador. Esse fotógrafo é incrível. Ele é muito legal. Gente, obrigado a todos. Florestan, alguma palavra final para a gente encerrar? Só agradecer o convite para participar Ótimo da estar aqui com entrevista vocês. com o Gessé, que é amigo comum, né? Com o Léo. O Gessé é meu amigo desde que chegou em São Paulo. A gente está sempre juntos. Eu acompanhei uma parte do trabalho, a gente trocava ideias, ele sempre vinha falar comigo. E é um prazer estar aqui podendo entrevistar o Gessé, que além de um grande sociólogo, um discípulo, de certa maneira, do meu pai, é uma grande pessoa, um bom caráter, e o Léo também. Então é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Muito bom, gente. Estaremos aqui daqui a pouquinho com o Eduardo Guimarães, no Quarto Poder, depois tem Léo ao Quadrado, boa noite, 247. E vamos em frente. Valeu, gente. Obrigado a todos. O Gessé estará aqui, possivelmente até na semana que vem, na outra, a gente vai trazê-lo com frequência aqui. Exatamente. Valeu, gente. Abraço, obrigado. pessoal. Tudo de bom. Meu nome é Breno Altman e sou diretor editorial do site Opera Mundi. Queria convidar a todos e a todas para fazerem uma assinatura solidária do Brasil 247. Esse veículo hoje é decisivo na batalha de ideias e de informação no Brasil. Tem desempenhado um papel de grande importância na resistência democrática e na informação dos brasileiros e das brasileiras. Contribua, ajude a imprensa independente a enfrentar a mídia monopolista. Assine solidariamente o Brasil 247. Eu agradeço o apoio de vocês. O apoio ao Brasil 247 é um apoio a toda a imprensa independente.